amiguinhas do Cafezinho da Tarde, bem-vindas a mais um estudo aqui no nosso ministério. Hoje a gente vai estar trabalhando o tópico de imersão referente ao estudo na vida da mulher do poço. Eu tentei, nesse estudo, do nosso Cafezinho da Tarde, colocar os tópicos de imersão mais ou menos relativos às mulheres que a gente estudava, Como a gente sabe que a mulher do poço, Jesus fala para ela que ela já teve muitos relacionamentos e que esse homem na qual ela estava naquele momento não era o seu marido, eu achei que seria interessante a gente estudar sobre... Oi, Aline! Estudar sobre divórcio, O que era o divórcio nos tempos bíblicos e como culturalmente impactava, o divórcio, a vida de uma mulher naquela época. Então, não é um tópico agradável, mas é um tópico necessário para que a gente compreenda um pouquinho da cultura, daquela época e o que esse tópico traria ali para aquela mulher em impacto de vida, Vamos lá, deixa eu ver se eu encontro um canto para colocar esse daqui. Tá aqui. Pronto. Vamos lá. Tópico de imersão, divórcio. O cotidiano nos tempos bíblicos, por John A. Beck. Esse aqui é o livro que a gente está utilizando, para os nossos estudos dos tópicos de imersão. Eu vou abrir aqui na parte de divórcio, tem algumas ilustrações que eu quero mostrar para vocês. Pronto, vou começar aqui. Desde a queda do homem, há contendas entre o homem e a mulher no casamento. Ele já começa o texto mostrando, um pouco sobre Adão e Eva. Sobre a primeira contenda, que foi logo assim que eles caíram, depois da queda. Adão já vem dizer, para Deus que a culpa foi de... Já começa culpando a mulher, Que a culpa foi de Eva. E daí já começa, as primeiras contendas no casamento. Quando as dificuldades tornam-se irreparáveis, há a circunstância reconhecida como divórcio. O objetivo principal do divórcio era regulamentar a divisão das finanças, fazendo com que o dote da esposa fosse devolvido a ela. Quando a pessoa casava na época bíblica, gente, havia o pagamento do dote do noivo, para a noiva e para a família da noiva. E falei tanto desse livro lá no curso. Havia, Ai, agora me perdi aqui do que eu tava falando. Minha cabeça não tá muito boa esse fim de semana, não. Sim, o pagamento do dote. Havia o pagamento do dote, para a família da noiva. Só que quando ela casava, se houvesse divórcio, o dote tinha que ser devolvido, para que ela pudesse casar novamente. Então, na perspectiva divina, é claro que o mesmo odeia o divórcio. Então, se você for ali nas escrituras e você for ler Malaquias 2,16, está claro que o divórcio não é algo que Deus se alegra. O divórcio, ele não estava, nos planos do Senhor, vamos colocar assim, ele odeia o divórcio. No Velho e no Novo Testamento, havia a necessidade de regulamentar a prática e minimizar as consequências. Então, já pensando nas consequências do pecado, houve a necessidade de minimizar, a situação para que pelo menos o justo fosse feito, vamos colocar assim. Como era feito, gente, o processo de divórcio naquela época? Primeiro, o esposo declarava o casamento terminado e escreve o certificado de divórcio. Lembrando que o homem, ele tinha o direito de divorciar da mulher, mas a mulher não tem uma cláusula sobre a mulher divorciando. Então, fica claro, assim, a questão do realmente o patriarcado naquela época, As leis favoreciam realmente o homem. E aqui vocês veem, nesse papelzinho aqui do lado, isso aqui é uma fotocópia, de um certificado de divórcio daquela época. Então,
Esse aqui é um exemplo, como ele está colocando no livro. Daí, a mulher recebe o seu dote e retorna à casa de seus pais. Normalmente, não havia restrição para o casamento novamente. Normalmente, não havia restrição para o casamento novamente. Da esposa ou do marido, com exceção se eles, depois de estiverem casados, novamente, decidissem casar-se entre si novamente. Eu usei novamente 3 vezes nessa frase. Mas é assim, deixa eu tentar explicar. Então, eles estão casados, aí há o divórcio, né? Aí eles casam com outra pessoa, aí eles se divorciam novamente, eles não poderiam recasar, né? Casar novamente entre si. E a razão disso era para que essas pessoas com quem eles casassem, naquele momento, não fossem considerados adúlteras. Porque se eles casassem uma vez, casassem com outra pessoa e casassem de novo, é como se eles tivessem casado sempre. Então, essas pessoas ficariam consideradas adúlteras, né? Por conta da situação. Isso salvava tanto a pessoa quanto o segundo esposo do risco de serem acusados de adultério. Oi, Leti! Beijo! Quando o segundo esposo... Quando Jesus foi indagado, os fariseus queriam pegá-lo a condená-lo por sua opinião, já que... Então, vocês lembram daquele caso que Jesus é perguntado, né? Sobre a questão do casamento e do divórcio. Eles não, com certeza, né? Quando eles perguntavam coisas a Jesus, você já sabia que tinha alguma coisa que eles estavam querendo. E não eram aprender. Eles queriam pegar Jesus ali para condená-lo. Existiam 2 escolas, 2 leis, vamos colocar assim, que ensinavam sobre o divórcio. A primeira se chamava Escola Shammai, e ela permitia o divórcio apenas por caso de impureza sexual. Então, no caso de adultério, poderia divorciar. A escola Hillel permitia divórcio em qualquer circunstância. Então, se o homem não gostasse do que a mulher cozinhou, ele poderia, na hora, divorciar aquela mulher. O que foi que Jesus respondeu? Jesus respondeu que o divórcio deveria ser afastado em todas, mas situações extremas. E deu o exemplo da impureza sexual, da infidelidade como uma delas. Então, Jesus fala, olha, que não haja divórcio, mas se tiver que haver um divórcio, que seja, né, num caso extremo, como impureza, né, sexual. Deus ameaça dar o divórcio, aí quando a gente falando de figura de linguagem, né, Deus ameaça dar o divórcio à infiel nação israelita. Então, se você for ler Isaías e Jeremias, quando ele está falando da situação da desobediência de Israel, né? Que Deus esteve com ele no deserto, Deus o sustentou, Deus cuidou dele, mas que Israel decidiu, mesmo assim, mesmo sendo tão bem cuidado, ele decidiu desobedecer e ele decidiu adorar, né? Outros deuses. E, gente, isso é tão interessante porque, assim, tipo, eu tô ensinando meu filho agora em um método educacional chamado Charlotte Mason, né? É o método de uma pessoa chamada Charlotte Mason. E nesse método ela fala assim, que a importância de ensinar a criança a que ela tem a escolha da obediência. A escolha da obediência está nela através da capacitação do Espírito Santo. Então, a partir do momento que ela pode escolher obedecer a Deus, porque o Espírito Santo dá a ela a força de obedecer a Deus e obedecer aos pais. E daí eu dou sempre a oportunidade ao meu filho de obedecer. Antes eu ficava exasperada, né? Eu dizia, não pega nisso, não pega nisso, não pega nisso, né? Aí vai lá e puf, dá um tapinha na perninha da criança, né? Lembrando que meu filho já é uma criança grande, né? Ele tem completou 3 anos já. E isso, ele por já ser uma criança que tem os tratos pecaminosos que eu, ele também é iracundo. Então ele explodia, né? Uma criança de 3 anos, você sabe que se joga no chão, bate perna, bate mão, aquela cena, né? Até vi um meme esses dias que dizia assim, uma criança jogada no chão, aí uma pessoa chega, nossa, o que é que ele tem? Aí o pai vira pra pessoa e fala, não, ele só tem 3 anos, ele tem 3 anos, é isso que ele tem, né? Mais ou menos assim.
Mas, utilizando esse método, eu percebi da importância de dar a oportunidade para o meu filho de obedecer. Ao invés de dizer não faça isso, poder ensinar para o meu filho sobre a importância da decisão da obediência. Oi, Tati. Então, o que é que eu faço agora? Eu digo a ele, filho, pode fazer isso? Ele vai dizer, não pode. Eu digo, então vamos escolher obedecer, vamos fazer outra coisa. Escolha obedecer, vamos fazer isso. Vem cá, tão lindo obedecendo. Vem cá com a mamãe, vem. Aí ele vem e daí ele obedece. Então ele tá aprendendo que ele pode sim, com sucesso, através do trabalho do Espírito Santo, coloco sempre a responsabilidade do trabalho do Espírito Santo e não nele em si, escolher obedecer, né? Escolher mesmo que ele não queira. E eu tenho diferenciado para o meu filho o que é o querer obedecer e o que é o obedecer. Porque muitas vezes eu sei que quando eu chamo ele para entrar, para brincar dentro de casa, ele quer continuar lá fora. Eu digo, filho, eu sei que você quer, eu não tô negando que você quer, mas você precisa, mesmo não querendo, obedecer. A obediência é uma escolha. O querer, você pode continuar querendo, mas a escolha é obedecer, né? A obediência, ela tá separada do que você quer. Querer é uma coisa, obedecer é outra, né? E principalmente a minha filha, por ela ser mais velha, ela já tem 5 anos, ela tá conseguindo discernir isso bem. Ela diz, mamãe, eu quero isso. Eu digo, filha, você quer, você pode querer, mas não é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer essa outra coisa, outro dia, de outra circunstância, a gente faz isso. Então, isso é importante. E eu penso que no caso da nação de Israel, Deus, ele deu tantas oportunidades, né, para Israel. Você vê o Velho Testamento todo, dessas oportunidades para eles obedecerem, né? Deus, eles caíam no cativeiro, Deus dava uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance, e eles decidiam, mesmo assim, desobedecer. Mas vejam a graça de Deus, porque mesmo depois de tanta desobediência, gente, Deus, ele demonstra seu amor e graça pela vida de Oséias e Jeremias, perdoando a infidelidade de Israel. Então, você vê o caso de Oséias, né? Não sei se vocês conhecem a história de Oséias, mas Deus pede que Oséias, um profeta, case com uma prostituta para mostrar a eles, ensinando, né, a eles, ao povo de Israel, que mesmo eles se prostituindo, mesmo eles escolhendo o que era errado, Deus, ele não os abandonou. Isso não significa que Deus vai aceitar o pecado deles. Isso significa que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, está aceitando o arrependimento do povo. É diferente, né? Ele não está aceitando o povo prostituído, ele está aceitando o povo arrependido. Tem 2 versículos que eu quero compartilhar com vocês nesse estudo. O primeiro é Jeremias 3:12. Deixa eu ler aqui para vocês. Jeremias 3:12. Jeremias 3:12. Diz o seguinte, ó. Vá e proclame essa mensagem para todos os lados do norte. Volte, ó infiel Israel, declara o Senhor, mas não franzirei a testa cheio de ira contra você, pois eu sou fiel, declara o Senhor. Não ficarei irado para sempre. Amém. E o outro é Oséias 3:1. Então, Oséias 3. Vocês conseguem ver a arte de Thomas aqui embaixo? Olha aqui, ó. Ai, Tomás. Oséias 3:1 diz o seguinte. O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera, o que não era, né, aceitado naquela época. É lógico o adultério, mas você ter um relacionamento com outra pessoa e depois voltar ao esposo, né? Culturalmente. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Então, vocês imaginam para Oséias quão difícil foi, né? Esse relacionamento com Gomer.
e o quanto de impacto até hoje esse relacionamento tem, né, no testemunho, quando a gente lê sobre o texto, quão impactante é para nós, né? Tatiana tá dizendo, bichinho, achou que também podia desenhar, porque só tu pode. É bem assim mesmo, viu? Mas é bom que eles aprendem pelo exemplo, né? Normalmente eu tô colocando a data, eles pegam minhas coisas e fazem rabisco, aí eu vou lá e boto a data, porque aí eu já sei que dia, né? Guardo como memória daquele momento. Porque se estressar com isso não adianta mais, não. Já saiu de moda. Ó, gente. Esse daqui é a igreja das bem-aventuranças. E ela marca o local tradicional que Jesus fez o Sermão da Montanha, no qual ele fala diretamente sobre o tópico do divórcio. Então, esse daqui, olha, é o lugar lá em Israel onde fica, né, o sermão, onde Jesus teria falado, né, o Sermão da Montanha. E eles construíram essa igreja, que é chamada de a Igreja das Bem-aventuranças. E é isso, gente. Esse foi o estudo que eu tinha sobre o divórcio. Ele fala tremendamente ao meu coração no sentido da graça divina, né? Hoje em dia, muitas são se você for analisar livros sobre divórcio, ou se você for analisar os textos bíblicos, muitas são as interpretações, né? Na minha interpretação bíblica, pessoal, eu acredito que teria duas, né, razões óbvias para um divórcio. A primeira seria a infidelidade, no caso de não haver possibilidade de perdão, né? Não houve arrependimento, não houve perdão. E a segunda seria um ato de alguém estar sendo fisicamente abusivo, né? Fisicamente e emocionalmente abusivo e não ter perdão. Não haver como ter perdão, não ter arrependimento, mais uma vez. Essas razões, elas são necessárias para proteger, né, a pessoa que foi maltratada no casamento. Então, uma pessoa não pode ficar no casamento onde ela está sendo fisicamente abusada, né, emocionalmente abusada, psicologicamente abusada. E da mesma porque a gente sabe que a saúde mental é tão saúde quanto a saúde física. Então, a gente tem que ter a consciência disso, né? Foi-se o tempo onde a gente achava que você tinha que aguentar ali aquelas ameaças, isso não existe mais. Hoje a gente tem uma consciência do que é uma saúde mental, né? E também a questão da saúde física com relação ao adultério, né? Porque se você tem um cônjuge que está constantemente em adultério, ele pode também vir a te causar um dano físico, né? Por conta de doenças sexualmente transmissíveis, enfim. Fora a quebra do próprio pacto do casamento, né? Da fidelidade. Então, na minha visão bíblica, essas seriam as duas razões, biblicamente, vamos colocar assim, claras com relação ao divórcio. Caso você tenha dúvidas com relação a esse tópico, você pode também buscar, né, a ajuda dos líderes da sua igreja ou de pessoas com experiência, né, no tópico, ou algumas bíblias de estudo, elas trazem o tópico atual. Esse daqui é o divórcio naquela época. Eu não vou estar falando tanto sobre o divórcio nos tempos atuais. Só quis abrir esse parêntese para deixar claro para vocês, né, o que é a visão bíblica hoje. Quais são os dois principais mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, se você não tem como amar a si mesmo, se o próximo está lhe causando dano, né? Nesse sentido. Então, nós devemos amá-lo como a nós mesmos, né? E permitir que o irmão tenha arrependimento, mas se não houver, que o Senhor, né, esteja sendo o juiz. Então é isso, meninas. Eu vou orar por nós mais uma vez. Eu espero que com esse
enredo aqui a gente possa compreender um pouco mais quando a gente for fazer o estudo específico da mulher do poço, porque Jesus fala com ela sobre esse tópico, né? Então eu achei muito interessante encaixar esse estudo de tópico de imersão nesse mês sobre a mulher do poço. Vamos lá. Senhor Deus, te agradecemos por as meninas do cafezinho, te agradecemos por todas as estudantes desse ministério. Te pedimos que o Senhor dê a elas perseverança. Nós sabemos que esse é um estudo longo, né? São aí 24 meses de estudo. Muitas estão aprendendo para ensinar nas suas igrejas, muitas estão estudando juntas, muitas se sentem sozinhas por terem estudar sozinhas. Mas eu te peço, Senhor, que em tua graça e misericórdia o Senhor as alcance. Obrigada por a gente poder ter livros que nos explicam como era a cultura naquela época da Bíblia, na época do povo, e que a gente pode compreender um pouco mais, com clareza, o que a Bíblia fala sobre esses tópicos específicos e como essas pessoas sentiam com relação a isso. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pela nossa falta de fé, e aumenta a nossa fé, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor é e o Senhor faz nas nossas vidas. Amém. Oi, Teneu, um beijo. Então, meninas, eu vou ler os comentários de vocês aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir ler. Me deem um segundo aqui. Teve um da Lete. Diz assim: engraçado que sem eu saber eu estava fazendo assim com o Eduardo, ensinando a ele querer fazer e não simplesmente mandar que ele faça. Isso mesmo, Lete. E o outro foi da Tatiana. Muitas vezes aceitar o adúltero de volta pode significar a salvação dele. Por mostrar a graça e misericórdia, mostramos muitas vezes a forma como Deus nos mostra graça e misericórdia. Não creio que devo aceitar o adultério, mas quando Deus nos chama para aceitar o adúltero, não, peraí. Não creio que devemos aceitar o adultério, mas quando Deus nos chama para aceitar o adúltero, não podemos fugir. Isso é verdade. A gente tem que... cada caso é um caso, né? E a gente tem que compreender com clareza aquilo que o Senhor nos chama para fazer, né? Muitas vezes, como eu falei, tem situações de abuso físico, psicológico, situações extremas, que realmente, como aqui fala, né? Quando essa circunstância é algo irreparável, não teria como ter isso. Mas se for algo... com relação a, vamos dizer, um desentendimento ou uma falta de comunicação, que não dê razão, né, para isso. Enfim, meninas, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque realmente esse daqui é mais para o bíblico, né, o que era naquela época da Bíblia, e daí, talvez outro dia eu faça um estudo específico sobre isso, sobre o divórcio nos dias atuais, né, o que a Bíblia fala e o que hoje em dia... Mas realmente eu não posso e não tenho tempo hábil para entrar nesse assunto neste momento. Um beijo para vocês. Deus abençoe a vida de vocês e um abraço em cada uma das minhas flores, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.